Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer alguns exercícios sobre plano cartesiano, tá bom? Eu fiz aqui a lápis um tracejado simulando uma malha quadriculada, que eu não tinha nenhuma folha de papel quadriculado em casa. Então, para facilitar nesse primeiro exercício, eu fiz isso a lápis, tá bom? A ideia aqui é, você vê que tem um plano cartesiano e alguns pontos marcados nele. Nesse exercício, eu quero que você me diga quais são as coordenadas de cada um desses pontos indicados nesse plano cartesiano, tá bom? Vamos olhar um a um, tá bom? Por exemplo, o pontinho A. O pontinho A, ele é a coordenada 5 no X, 2 no Y. Lembra que eu falei que primeiro o X, depois o Y? Então, é 5, 2, tá bom? Aqui, ó. Você vai assim com a caneta e acompanha, ó. O A vem primeiro no X, vem no X o 5, e no Y ele tá no 2, tá bom? Aí, vamos ver quem é o ponto B. Primeiro na direção do X. B é 3, 4. Então, ele é o ponto 3, 4, tá bom? C. C é menos 2, 2. Beleza? Vamos no D. D é menos 5, 3. Letra E, pontinho E. A gente vai primeiro encontrar com X, ó, menos 3, menos 6. Tá bom? Menos 3, menos 6. E o F, ele tá em cima do eixo Y. Quando ele tá em cima do eixo Y, não tá nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para cá, quer dizer que no X ele é 0, tá bom? Então, o F vai ser o ponto 0, menos 4. Beleza? Que ele tá aqui na direção do menos 4. Tem também o ponto G, tá bom? O ponto G, ele é o ponto 3 no X e menos 5 no Y. Vou marcar mais um pontinho aqui, ó. Fazer mais um, ponto H. Seis. Ó. Ponto H. É o ponto 6 no Y, 6 no X e menos 1 no Y. Então, ele é o 6 menos 1, tá bom? Então, é assim que a gente marca as coordenadas dos pontos em um plano cartesiano, tá bom? A gente primeiro localiza qual é a coordenada X, depois a gente localiza qual é a coordenada Y desse ponto. Se ele estiver exatamente em cima do eixo Y, quer dizer que no X ele é 0. E se ele estiver exatamente em cima do eixo X, quer dizer que no Y ele é igual a 0, tá bom? Mais um exercício. Quais são as coordenadas dos vértices C e D de um quadrado com 5 unidades de lado representado em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2, 5 e o vértice B tem coordenadas 2, 0. Primeiro eu vou marcar o vértice A, tá? O vértice A tem coordenadas 2, 5. Então, é 2 no X e 5 no Y, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Então, esse aqui é o vértice A, tá bom? O vértice B tem coordenadas 2, 0. Quer dizer o quê? Que ele é 2 no X e 0 no Y, ou seja, o vértice B tá bem aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o primeiro lado. Vou tentar desenhar uma reta sem a régua aqui, ver se funciona. Esse é o primeiro lado do nosso quadrado. Agora, a gente vai ver, ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, todos os lados dele são iguais. Se ele tem 5 de lado, basta você caminhar 5 unidades para cada lado. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai andar até aqui. Depois, sobe 5. Depois,
Desculpa que não vai ficar reta, porque eu tô com a mão segurando o celular, tá bom? Aí agora vamos marcar os próximos pontos. São os pontos, os vértices C e D. Eu vou inventar que esse aqui é o C e esse aqui é o D. Quem vai ser o C? O C, ele vai ser, ó, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o C vai ser 7 no X e 0 no Y, tá vendo? Ele tá em cima do eixo X, então ele é 0 no Y. E o D? Quem vai ser o D? O D vai ser o 7 no X, que ele tá no mesmo lugar aqui no X que o C. E o no Y no 5, tá vendo? Então, marcamos aqui os pontos que faltavam, beleza? Mais exercícios. Indique os pontos a seguir no plano cartesiano. Nesse caso, eu não tenho a malha quadriculada, então eu faço tracinhos, igual eu fiz aqui, ó. Faço pontilhadinhos. Se eu tivesse numa malha quadriculada, seria mais fácil. Por isso que aqui eu representei a malha quadriculada. Mas como nem sempre a gente está fazendo exercício na malha quadriculada, vocês também têm que acostumar a fazer sem ela, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Eu tenho o ponto A igual com as coordenadas 1, 5. Então, vai ser 1 no X e 5 no Y. Então, eu vou vir aqui no 5 no Y, vou fazer meus pontilhadinhos. Ó. Então, 1 no X, 5 no Y. Esse é o meu ponto A. Ponto B, 0, 0. É esse aqui, ó, molezinha. Ponto C, 4 no X e menos 4 no Y. Ó, 4 no X e menos 4 no Y. Então, vou fazer o pontilhado aqui, ó. Esse é o meu ponto C. Ponto D, 3, 0. 3 no X e 0 no Y. Se é 0 no Y, ele está em cima do eixo X. Então, é esse ponto aqui, ó. 3, 0. Ponto E, menos 5, 2. Menos 5 no X e 2 no Y. Esse é o ponto E. Ponto F, 0 e menos 6. Se ele é 0 no X, quer dizer que ele está em cima do eixo Y, tá bom? E menos 6. Então, vou procurar o menos 6. Esse aqui é o meu ponto F. Tá bom? Então, é assim que nós marcamos pontos em um plano cartesiano, tá bom? Vamos lá, exercício número 4. Observe o polígono representado no plano cartesiano. Aí tem um polígono aqui. Letra A, escreva as coordenadas dos vértices. Primeira coordenada. Coordenada do pontinho A. Esse é um vértice. Pontinho A está no menos 3 no X, menos 2 no Y. Então, ele é menos 3, menos 2. Ponto B, ele está no menos 5, menos 1 no X, menos 5 no Y. Então, ele é menos 1, menos 5. Ponto C. Ponto C, eu vou traçar aqui, é mais fácil fazer com a régua. Ó, ele está no menos 5 no X e no menos 7 no Y. Então, C vai ser menos 5, menos 7. Ponto D, tá no menos 6 no X e no menos 4 no Y. Então, ponto D vai ser menos 6, menos 4. Beleza? Letra B. Quais serão as coordenadas dos polígonos A', B', C' e D'? Essa linha aqui representa que é um outro ponto diferente desse, mas a gente coloca a linha indicando que ele vai ter alguma semelhança com esse, que ele é alguma coisa parecida, tá bom? Matemático gosta muito de colocar linha ao invés de escrever outras letras. Mas não muda nada não, tá bom? É um outro polígono com outras coordenadas e esses são os nomes das outras coordenadas. Em relação ao eixo Y e ao eixo X. Bom, em relação... Simétricos, ó, desculpa, não li aqui. Simétrico em relação ao eixo Y. O que é simétrico, gente? Simétrico é o mesmo ponto com sinal trocado, tá bom? Então, se é simétrico em relação ao eixo Y, quer dizer que no eixo... Não quer dizer que no eixo Y ele vai ter o mesmo ponto com sinal trocado.
Se ele é simétrico em relação ao eixo x, quer dizer que no eixo x ele vai ter o mesmo ponto com o sinal trocado. Peguei uma outra folha aqui, que essa folha está acabando. Então, vamos lá. Ao eixo x, eu vou copiar os pontos, só que no eixo x eu vou trocar os sinais. Então, A vai ser... Aqui é menos 3, menos 2, vai ser 3 e menos 2. O eixo y não muda nada. Então, A vai ser 3 e menos 2, tá? Mudei de menos 3 para 3. Por quê? Porque ele é simétrico, tá bom? B, mesma coisa. Menos 1, menos 5. Vai ficar 1, 5, tá bom? C, menos 5, menos 7. C vai ficar 5 menos 7. Aqui é menos 5, desculpa, não muda o sinal, não. E D, menos 6 menos 4, vai ficar 6 menos 4. Agora, em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo Y, você só troca os sinais do eixo Y, tá? Então, o A, ao invés de menos 3, menos 2, vai ficar menos 3, 2. O B, ao invés de menos 1, menos 5, vai ficar menos 1, 5. O C, ao invés de menos 5, menos 7, vai ficar menos 5, 7. E o D, ao invés de menos 6, menos 4, vai ficar menos 6, 4. Tá bom? Agora eu vou preparar o desenho desses dois casos aqui, para vocês perceberem como é que isso vai acontecer. Ó, desenhei de novo o plano cartesiano, só que agora o plano cartesiano completo. Aquele eu tinha desenhado só com um pedacinho, tá vendo? Para marcar a resposta. Agora eu desenhei o plano cartesiano completo, maior, para a gente conseguir marcar os outros pontos. Vamos marcar esses pontos aqui, ó, simétricos ao eixo x. O que a gente vai fazer? Vai marcar o ponto 3 no x, menos 2 no y. Vamos lá? Vermelha. 3 no x, menos 2 no y. Vai ser esse pontinho aqui. 1 no x, menos 5 no y. 1, menos 5. É esse pontinho aqui, ó, tá vendo? Eu não vou fazer a linha não, porque eu não quero que fique feio o polígono depois. 1, menos 5. Depois, 5 no x, menos 7 no y. 5, menos 7. Aí, o próximo é 6 no x, menos 4 no y. 6, menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Vou ligar os pontinhos, tá? Não vai ficar retinho igual o outro que eu tô sem a régua, mas eu vou fazer o melhor possível. Observa, é o mesmo desenho, só que num espelho, tá vendo? Ele é simétrico ao eixo x, quer dizer que o eixo y vai funcionar como um espelho. Esse espelhado nesse, tá vendo? Agora, vamos fazer simétrico ao eixo y, tá bom? Vamos lá. É o menos 3 no x e 2 no y. Menos 3 e 2, ó. É aqui. Agora, menos 1 no x e 5 no y. Menos 1 e 5, é aqui. Menos 5 no x e 7 no y. Menos 5 no x. A régua para ficar torto. Menos 5, 7, aqui. E o outro é menos 6 no x e 4 no y. Menos 6 e 4. Aqui. Aí, agora, de novo, eu vou fazer o desenho. O exercício não pedia para você desenhar os polígonos, tá?
Eu só quis desenhar porque eu queria que vocês observassem o que isso quer dizer graficamente, tá? Simétrico ao eixo X quer dizer que o eixo Y funciona como um espelho. E simétrico ao eixo Y quer dizer que o eixo X funciona como um espelho, tá vendo? Esse polígono é igualzinho a esse de baixo, a esse de cima, só que espelhado, tá bom? Então, eu quis fazer esse desenho só para vocês compreenderem melhor qual é o sentido de fazer um polígono que é simétrico a um dos eixos do plano cartesiano, tá bom? E se fosse simétrico aos dois eixos, vamos brincar? E se eu te pedisse um que era simétrico ao eixo X e ao eixo Y? Agora eu gostei de brincar, vamos lá. X e Y. Vou fazer aqui. A. Ó, o meu problema original, ele tá... os meus pontos originais são esses aqui. Então, simétrico ao eixo X e ao eixo Y, ao mesmo tempo. Quer dizer que ele vai ser o ponto 3, 2. B, ele vai ser o ponto 1, 5. C, ele vai ser o ponto 5, 7. D, vai ser o ponto 6 e 4. Beleza, agora vamos marcar esses pontos aqui no nosso gráfico. 3, 2. 3 no X, 2 no Y. Ó, 3 no X, 2 no Y. 1, 5. 1 no X, 5 no Y, é aqui. 5, 7. 5 no X. Deixa eu botar a régua para não ficar torto. 5 no X, 7 no Y. E 6, 4. 6 no X, 4 no Y. Beleza. Agora vamos pegar uma outra canetinha de outra cor. E vamos fazer esse desenho. Olha que coisa linda. Ficou feio o meu desenho, não é lindo o meu desenho, não. Só estou dizendo que é lindo o conceito que a gente está estudando aqui. Se eu te pedisse um que é simétrico aos dois eixos, ele ia ser refletido no eixo X e no eixo Y. Ia ficar bem aqui, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. É uma das coisas legais da gente trabalhar com plano cartesiano é a gente conseguir observar essas relações que nós temos entre os eixos X e Y, tá? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixa um comentário. Se quiser que eu faça mais vídeos sobre o tema, é só falar, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui a aula. Beijinho, tchau, tchau.